Olá! Nesse nosso encontro através de DVD, nós abordaremos a escrituração fiscal digital, mais um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Vamos então analisar esse módulo relativo ao ICMS e ao IPI, que é uma das escriturações fiscais digitais que fazem parte do SPED, ao lado da escrituração fiscal digital PIS/COFINS. A escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, ela foi concebida pela Receita Federal do Brasil, em conjunto com os estados componentes da Federação Brasileira, né? E em conjunto também com alguns das empresas que participaram do projeto piloto da nota fiscal eletrônica. Então essas empresas que participaram do projeto piloto, além dos estados participantes da escrituração fiscal digital ICMS e IPI, foram convidadas a auxiliar o projeto SPED na implementação da escrituração fiscal digital como usuários do sistema. O contribuinte envolvido na entrega da escrituração fiscal digital informará, dentro de um arquivo digital que substituirá os livros fiscais, ele fará a entrega das informações relativas às entradas, às saídas, às apurações do ICMS e do IPI, assim como informações relativas aos créditos do ativo imobilizado, no caso do ICMS, que gerando direito a crédito de ICMS, esses bens componentes do ativo imobilizado também terão informações relativas à chamada, é como se fosse o que tem sido chamado comumente de ECIAP, ou seja, a versão eletrônica da ficha de controle de créditos do ativo permanente, chamado CIAP, que passa a ser parte integrante também da escrituração fiscal digital, através dos registros desses créditos. E esse arquivo recebe o mesmo layout que é previsto através do ato COTEP para a escrituração fiscal digital. Ato COTEP 9 de 2008. Os documentos, é importante frisar que os documentos que servem de base para a escrituração fiscal digital devem ser guardados pelo prazo de guarda dos documentos impressos. O mesmo prazo de entrega, melhor dizendo, o mesmo prazo para a guarda da documentação fiscal, quando se faz o registro através de livros impressos, deve ser respeitado quanto aos livros fiscais registrados por meio eletrônico. Ou seja, todas as notas fiscais, conhecimentos de transporte, documentação fiscal, bem como as guias relativas aos recolhimentos dos tributos envolvidos na escrituração fiscal digital de ICMS e IPI, tem que ser guardado pelo prazo decadencial dos tributos, que no caso da escrituração fiscal digital para o ICMS e o IPI, aponta para a necessidade de guarda dessa documentação por 5 exercícios completos. No mínimo 5 exercícios completos, tendo em vista a legislação relativa ao ICMS e ao IPI. Essa informação vai contra muitas informações que foram dadas a respeito da guarda de documentação fiscal no âmbito da escrituração fiscal digital. Foi propalado por aí que a escrituração fiscal digital dispensa a guarda da documentação fiscal. Isso não é verdade. Toda a documentação fiscal informada no âmbito da escrituração fiscal digital ICMS e IPI tem que ser guardada pelo prazo decadencial dos respectivos tributos. ICMS e IPI, portanto, 5 anos, que tem que ser entendido sempre como 5 exercícios completos. É o chamado 5+1, prazo de guarda, né? Número de exercícios pelos quais você tem que fazer a guarda da documentação fiscal. Por que 5+1?
porque o exercício em que o documento foi emitido, ele também tem que ser levado em consideração nesse prazo de guarda da documentação fiscal. Quais são as regras que determinam a obrigatoriedade da utilização da escrituração fiscal digital ICMS e IPI pelos contribuintes? De acordo com o ajuste CNF 2 de 2009, a Receita Federal e as receitas estaduais podem exigir de seus contribuintes a escrituração fiscal digital a partir dos fatos geradores de janeiro de 2009. Isto não significa que todos eles estão obrigados, todos os contribuintes das unidades da Federação envolvidas na legislação da escrituração fiscal digital estariam automaticamente obrigados, a partir de fatos geradores de janeiro de 2009, a apresentar os arquivos da escrituração fiscal digital ICMS e IPI. Somente determina que poderia ser exigido por parte de estados e da Receita Federal a escrituração fiscal digital. Como é que foi feita, então, essa relação de obrigatoriedade? Através do protocolo ICMS, protocolo CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, o número 77 de 2008 e suas alterações posteriores, houve várias alterações posteriores a essa publicação, os estados envolvidos, são 25 estados envolvidos com a apresentação da escrituração fiscal digital, a exceção são o Distrito Federal e o Estado de Pernambuco, que não são signatários dos protocolos e convênios relativos à escrituração fiscal digital, tem então sistemas próprios de escrituração fiscal digital que não são regulados pelo SPED. Esses estados, em conjunto com a Receita Federal, relacionaram os contribuintes obrigados a partir de janeiro de 2009 através deste ato, através deste protocolo 77 de 2008 e as suas alterações. O protocolo ICMS 3 de 2011, celebrado pelos estados participantes da escrituração fiscal digital ICMS e IPI e pela Receita Federal no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele determina que todos os contribuintes dos estados devem adotar a escrituração fiscal digital obrigatoriamente a partir de janeiro de 2012. Fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2012. Todos não, porque há exceções a essa regra, exceções importantes. O protocolo 3 de 2011 determina também que essa regra de obrigatoriedade a todos os contribuintes dos estados não se aplica aos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe. O compromisso desses estados em determinar a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital ICMS e IPI a todos os seus contribuintes fica determinado para a partir dos fatos geradores ocorridos em 1º de janeiro de 2014. Portanto, somente esses estados terão a sua obrigatoriedade total de todos os seus contribuintes determinada a partir de 1º de janeiro de 2014. E quanto às empresas de pequeno porte e microempresas do Simples Nacional, o que nos diz o protocolo ICMS 3 de 2011? Ele determina que os optantes pelo Simples Nacional, nas categorias microempresa e empresa de pequeno porte, estão dispensados da escrituração fiscal digital ICMS e IPI. Porém, essa regra não é válida, segundo o protocolo 3 de 2011, para Alagoas, Mato Grosso e Rondônia. Para as empresas do Simples Nacional desses estados, depende a dispensa da obrigatoriedade para as empresas do Simples Nacional nesses estados depende da legislação
do próprio Estado, ou seja, não está atrelado à determinação do protocolo ICMS 3 de 2011, que dá a dispensa das MEs e EPPs do Simples Nacional para os demais estados. Então, exceção para Alagoas, Mato Grosso e Rondônia ficam na dependência da legislação estadual dos respectivos estados para dispensa. Todos os demais estados dispensam a escrituração fiscal digital para empresas optantes do Simples Nacional, sejam microempresas ou empresas de pequeno porte. Quando publicado ato que traga listagem das empresas obrigadas à escrituração fiscal digital, né, e através dos seus estabelecimentos, nominados cada um dos estabelecimentos obrigados à escrituração fiscal digital nos estados, quando os estados podem determinar, então, com base no protocolo 77 de 2008, que determina a partir de, por exemplo, né, o protocolo 77 de 2008, suas alterações, que vai nominar quais são as empresas que terão a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital a partir de janeiro de 2009, este tipo de listagem publicado ou através de convênio, protocolo do CONFAZ, ou através de ato isolado da Secretaria Estadual de Fazenda, onde se nomina quem estará obrigado à escrituração fiscal digital antes dos prazos determinados pelo protocolo 3 de 2011, publicam-se esses atos contendo discriminação por estabelecimento da empresa, indicando seu CNPJ, a inscrição estadual daquele estabelecimento que encontra-se na obrigatoriedade, o nome empresarial da empresa, da qual faz parte aquele estabelecimento, o perfil de usuário de escrituração fiscal digital, seja o perfil A ou o perfil B, que, como eu falei, veremos mais adiante. Não é? Além da data do início da obrigatoriedade para aquele estabelecimento, a partir dos fatos geradores de determinado período. É dessa forma que se estabelece a obrigatoriedade quando o estabelecimento é colocado nominalmente. Aqui nós temos alguns fatos curiosos quanto à questão da obrigatoriedade. Todas essas normas para a inclusão de determinado estabelecimento de empresa para obrigatoriedade nos dão as seguintes características. A primeira delas é que eu posso ter um estabelecimento da mesma empresa dentro do mesmo estado, o mesmo estabelecimento de um mesmo estabelecimento da empresa estando obrigado à escrituração fiscal digital, ao passo que outro estabelecimento da empresa estaria desobrigado da escrituração fiscal digital por não ter sido ainda indicado pela Secretaria da Fazenda ou através de ato do CONFAZ para tal obrigatoriedade. Pode ocorrer, de acordo com a vontade da Receita Federal e dos estados, que essas obrigatoriedades abranjam determinada empresa em estabelecimentos de determinado estado e não contemple, essa obrigatoriedade não seja exigida da mesma empresa em relação a estabelecimentos de seus estados. Então, o importante, antes das datas em que a obrigatoriedade será tornada universal pelos estados, de acordo com o protocolo ICMS 3 de 2011, é muito importante que as empresas, no âmbito dos seus estados, estejam atentos para as publicações que determinam a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital. Os atos normativos, as normas estaduais, as listagens dadas por essas normas, obrigando ou não o seu estabelecimento à escrituração fiscal digital. Qual o prazo de entrega dos arquivos da escrituração fiscal digital? Os arquivos da escrituração fiscal digital, eles têm periodicidade mensal e a legislação determina que cada estado é autônomo para determinar a data de entrega da escrituração fiscal digital de seus contribuintes, desde que essa data seja no mínimo até o dia 20 do mês subsequente. Esse é o limite mínimo para se estabelecer a entrega da escrituração fiscal digital, cada um dos estados tendo então autonomia dentro deste prazo para indicar o prazo de entrega de seus contribuintes. Ou seja,
há estados que determinam que o prazo de entrega da escrituração fiscal digital é até o dia 20 do mês subsequente, há estados que determinam que seja a partir do dia 25 do mês subsequente e assim por diante. Então, apesar da escrituração fiscal digital, sua entrega estar centralizada na Receita Federal, através da Receita Federal, através do seu módulo SPED, através do ambiente SPED, é feita a entrega da escrituração fiscal digital para a Receita Federal e, posteriormente, depois de autenticada, essa escrituração será repassada para os estados do estabelecimento informante, para os estados onde se encontram os estabelecimentos informantes da escrituração fiscal digital. Quem tem a possibilidade, quem tem autonomia para indicar a data da entrega é o próprio estado, ao invés da Receita Federal. Então não há uma uniformidade muito estreita quanto ao prazo de entrega. Você deve verificar no seu estado o que a legislação determina a respeito de prazo de entrega. Sempre respeitado, é claro, o limite mínimo de até o dia 20 do mês subsequente. Os arquivos digitais serão obrigatoriamente submetidos ao programa validador e assinador, que é distribuído gratuitamente pela Receita Federal do Brasil, desenvolvido e distribuído pela Receita Federal do Brasil para todos os interessados na utilização da escrituração fiscal digital. Todos os usuários da escrituração fiscal digital possuem o acesso através do ambiente SPED, através do site da Receita Federal e através do sítio do Confaz, que possui links para o download desses programas validadores. Você pode, então, utilizar-se dessa ferramenta que tem, de acordo com as funcionalidades que nós estudaremos a seguir. Lembrando que há também outros módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que se utilizam de programas validadores. Então é o caso da escrituração contábil digital, é o caso do FConte, é o caso da escrituração fiscal digital PIS/COFINS. Esses módulos do SPED, cada um deles, a exemplo do que acontece com a escrituração fiscal digital ICMS e IPI, possui o seu programa validador e assinador, o seu PVA. Sendo que, então, um PVA de ICMS e IPI, ele não vai funcionar com a validação de uma escrituração contábil digital, por exemplo, e vice-versa. Dessa forma, eu só consigo validar o meu arquivo de escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, utilizando o PVA, o Programa Validador e Assinador da Escrituração Fiscal Digital, ICMS e IPI. É possível a substituição do arquivo original da escrituração fiscal digital ICMS e IPI, desde que ele seja integralmente substituído. E há uma outra regra importante que deve ser observada e que é dispensada por alguns estados. Por exemplo, o estado de Santa Catarina dispensa a regra da substituição, que determina que, para a substituição do arquivo, após a data da entrega do arquivo original, é necessário previamente a comunicação à Receita do Estado. Então veja bem, novamente, apesar do arquivo ser entregue da escrituração fiscal digital, o arquivo ser enviado à Receita Federal com a utilização do PVA através do ReceitaNet, recepcionado pela SERPRO, o que acontece é que, ao fazer substituição de arquivo, fora do prazo de entrega do arquivo original, terá que ser comunicado previamente ao Estado. Cada Estado determina a forma que é feita essa comunicação. Geralmente é uma comunicação feita via site, via sítio da própria Receita Estadual. Cada Estado vai determinar a forma como se comunica previamente a intenção do contribuinte de fazer a substituição do arquivo original por um arquivo substitutivo. Exceção à regra, alguns estados, como dei o exemplo, Santa Catarina, dispensa o usuário de escrituração fiscal digital de, ao fazer a entrega da escrituração fiscal digital substitutiva,
após findo o prazo da entrega do arquivo original, Santa Catarina, a exemplo de outros estados, dispensa o contribuinte dessa comunicação prévia à Receita Estadual. Outros estados não, outros estados vão determinar, como é o caso do Paraná, São Paulo, entre outros, vão determinar, no âmbito da sua legislação, vão determinar a necessidade que será realizada, a necessidade de comunicação prévia, quando os arquivos substitutivos forem entregues fora do prazo de entrega do arquivo original. Agora, se você vai fazer uma substituição de arquivo de escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, dentro do prazo de entrega do arquivo que foi entregue como original, esse arquivo será aceito sem necessidade de comunicação prévia aos estados que exigem tal comunicação. Então você tem algumas situações distintas para os arquivos. Os arquivos da escrituração fiscal digital, eles podem ser marcados com o status original, o status de substitutivo ou o status de sem movimento. São três status de arquivos que são indicados na hora da geração do seu arquivo. Você vai indicar se trata-se de um arquivo original, de um arquivo substitutivo ou retificador, ou de um arquivo sem movimento. O próprio programa, através do qual se gera a escrituração fiscal digital, deve conter a funcionalidade que vai determinar qual o status da escrituração fiscal digital. No layout, os códigos são o seguinte: o código 0 é para arquivo original, código 1 para arquivo substitutivo, código 2 para arquivo sem movimento. Além de fazer a validação do arquivo da escrituração fiscal digital ICMS e IPI, o PVA ICMS e IPI, ele tem também a funcionalidade de realizar a assinatura digital do estabelecimento ou do seu representante para a autenticação da autoria da escrituração fiscal digital. Então, a assinatura digital é o instrumento, é o dispositivo, é a tecnologia através da qual o usuário de escrituração fiscal digital, ele autentica a origem, ele assegura para o órgão responsável à recepção que aquele arquivo está sendo transmitido por uma pessoa responsável ou pela empresa responsável pelas informações nela contidas, ou seja, garante a autenticidade da autoria do arquivo da escrituração fiscal digital. Então, a assinatura digital é mais um elemento obrigatório da escrituração fiscal digital e ele é incluído no arquivo da escrituração fiscal digital com o uso do programa validador e assinador, que tem também mais essa funcionalidade. Ele faz a validação do arquivo, faz a assinatura do arquivo, a transmissão do arquivo para a Receita Federal, a recepção do protocolo de entrega do arquivo da escrituração fiscal digital e também tem a funcionalidade de fazer consultas ao status do arquivo da escrituração fiscal digital. A primeira fase, que é a fase na qual nós nos encontramos com a utilização da escrituração fiscal digital ICMS e IPI, ela prevê a substituição de determinados livros fiscais. Não é? São os livros que dão conta dos movimentos de mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS e ao IPI, entradas e saídas, aquisição e prestação de serviços e também sobre a apuração dos impostos, substituindo desta forma os seguintes livros fiscais: o livro registro de entradas, o livro registro de saídas, o livro registro de apuração do ICMS, o livro registro de apuração do IPI, assim como o livro registro de inventário. O livro registro de inventário, ele tem uma característica distinta dos demais livros no âmbito da escrituração fiscal digital,
quanto à sua periodicidade. O livro de registro de inventário é o único que é inserido através dos registros de inventário, através do bloco de registros do livro inventário. Ele pode ser entregue junto com a escrituração fiscal digital do mês subsequente ao fechamento do livro de inventário. Como é que é isso? Então, eu vou fazer a minha escrituração fiscal digital de forma a entrega dos arquivos por estabelecimento de forma mensal, com exceção do livro de inventário, que tem uma periodicidade distinta por essa característica de poder da legislação facultar a sua entrega no mês junto com o período subsequente ao período do seu fechamento. Quer ver um exemplo? Digamos uma empresa que esteja obrigada ao fechamento do livro de inventário anualmente, todo final do seu exercício. Ao final do exercício, então, ela encerra o livro de inventário no mês de dezembro de determinado ano e fica-lhe facultado a entregar os registros relativos ao livro de inventário até o mês subsequente, ou seja, janeiro, que eu vou entregar até o mês de fevereiro. Então, com o livro de inventário tem essa característica distinta. Posso entregá-lo junto com o arquivo de dezembro para que seja entregue até a data especificada, até o último dia especificado para o meu estado no mês de janeiro? Posso, mas eu tenho a faculdade de entregar esse livro de inventário junto com os registros, os blocos de registros dos demais livros fiscais, não é? Entrada, saída, apuração de ICMS, apuração de IPI, e o bloco de registros referentes ao controle de crédito do ativo permanente. Posso entregar esse inventário que eu fechei em dezembro junto com os demais registros, os registros da EFD de janeiro, ou seja, teria até fevereiro para entregar. Então, no caso do inventário, eu tenho, digamos assim, um fôlego a mais, um prazo a mais para a sua entrega. Nada impede que eu entregue esse meu inventário no arquivo cuja base é o mês de fechamento desse inventário, mas eu tenho facultado de entregar junto com o fechamento, o fechamento do inventário, o livro de inventário fechado, junto com o arquivo do mês posterior ao seu fechamento. Então, no exemplo que nós demos, se eu sou contribuinte obrigado ao livro de inventário sempre ao final de cada exercício, vou fechar esse livro, então, no final de dezembro de um determinado exercício, posso optar por fazer a entrega desse registro de inventário junto com os registros do movimento do estabelecimento relativos ao período de janeiro. Quais são as principais características da escrituração fiscal digital? A primeira delas é quanto ao formato do arquivo. O formato do arquivo da escrituração fiscal digital ICMS e IPI é em formato texto, porém diferente do arquivo da nota fiscal eletrônica, ao qual nós estamos mais habituados, que apresenta um arquivo formato texto no padrão XML. Aqui, na escrituração fiscal digital, nós utilizamos o padrão TXT. A diferença fundamental entre esses dois padrões de arquivos de texto é que, enquanto no XML é utilizado como demarcador de campos, delimitador de registros e demarcador de blocos de registro, utiliza-se o XML. No XML, melhor dizendo, utiliza-se o marcador chamado tag, aqueles símbolos de marcação de campo chamados tag. No arquivo padrão TXT, os campos, os registros e os blocos de registros, eles são separados pelos chamados pipes, que nada mais são do que aquelas barrinhas verticais que nós encontramos no teclado do computador e geralmente a gente não sabe para que serve. O pessoal de tecnologia da informação está mais acostumado, está mais habituado à utilização das pipes, porque as pipes são bastante utilizadas como demarcadores de campo
entre outras funções, para determinadas linguagens de programação. Outra característica que nós já vimos, inclusive, é a necessidade de utilização de assinatura digital nos arquivos da escrituração fiscal digital. Nós veremos mais adiante quem são as pessoas responsáveis, quem são as pessoas habilitadas a fazer a aposição de sua assinatura digital para prestar autenticidade, prestar validade e a autoria da escrituração fiscal digital dos estabelecimentos obrigados ou aqueles que vierem a optar pela escrituração fiscal digital. A escrituração fiscal digital ainda tem como característica muito forte e que apresenta um grande desafio para contadores, para gestores de tecnologia da informação, que diz respeito ao detalhamento das informações contidas no registro. Cada item de produto tem que ser discriminado individualmente na escrituração fiscal digital ICMS e IPI, ao contrário do que acontecia nos livros anteriormente utilizados de forma manual ou impressos, onde as informações eram agrupadas por documento fiscal e às vezes por resumo de documento fiscal, ou seja, você agrupava determinados documentos fiscais que atendem a determinadas características quanto à operação e situação tributária, eram feitos registros, então, de forma agrupada de documentos fiscais. Aqui na escrituração fiscal digital, a coisa é muito mais detalhada. Por quê? Porque além de você detalhar os registros em nível de item de mercadoria, item de produto, para cada um desses itens de mercadoria você terá o detalhamento dos tributos envolvidos na operação ou na prestação do serviço. Ou seja, para cada registro de cada nota fiscal, você terá um registro filiado a esse registro de nota fiscal, a esse registro de documento fiscal, você terá afiliado a ele diversos registros referentes a itens de mercadoria, um para cada item de mercadoria constante nessa nota fiscal. E para cada um desses itens de mercadoria, as informações serão individualizadas entre registros que determinam a incidência de cada um dos tributos que incidem sobre a operação ou sobre a prestação, sobre cada um dos itens. Então, cada item de mercadoria discriminado na nota fiscal gerará um registro que, por sua vez, terá vinculado a esse registro um registro que nós vamos ver depois dentro da hierarquia pai e filho. Serão registrados itens dos produtos e depois, para cada um dos itens do produto, é desdobrado um registro filho, dando conta da tributação de cada um dos tributos envolvidos na operação. Ou seja, um registro para cada item, um registro de ICMS para cada registro de item, um registro de IPI para cada registro de item, um registro a respeito de PIS e COFINS para cada um dos itens de mercadoria envolvidos. Temos a novidade, a partir da escrituração fiscal digital, junto com a implementação da nota fiscal eletrônica, implementou-se o registro dos chamados códigos de situação tributária para o IPI, para o PIS e para a COFINS. Então, anteriormente ao SPED, nós tínhamos códigos de situação tributária dando conta da situação tributária da operação quanto ao ICMS e só sobre o ICMS. Se a situação tributária é tributada integralmente, isenta, não tributada, redução de base de cálculo, substituição tributária e assim por diante. Então temos novas tabelas dadas pela legislação federal que indicam códigos de situação tributária que serão utilizados quanto ao IPI, quanto ao PIS e quanto a COFINS. O envio mensal da escrituração como obrigatório, salvo o que nós já vimos anteriormente a respeito do livro de inventário, também é uma forte característica da prestação da escrituração fiscal digital. As informações enviadas
através do arquivo digital para a Receita Federal, através dos arquivos da escrituração fiscal digital, elas permanecem na base de dados da Receita Federal e dos estados pelo prazo decadencial dos tributos e, mais adiante, podendo ser consultados a qualquer momento. Então, a SERPRO, que é responsável pelo armazenamento pelo repasse dos arquivos de escrituração fiscal digital aos estados aos quais pertencem os estabelecimentos informantes, ela guarda as informações da escrituração fiscal digital na sua base de dados e elas podem ser consultadas a qualquer momento pelos interessados, pelos próprios contribuintes que entregam a escrituração fiscal digital e podem ser, inclusive, consultados, respeitados os limites legais da utilização das informações do SPED, podem ser também consultados pelos órgãos interessados. A escrituração fiscal digital, ela prevê a possibilidade de cruzamento das informações com a escrituração contábil digital, o que determina para as organizações a necessidade de trabalhar os seus arquivos dentro do SPED calcado em bases sólidas de dados, em bases coerentes de dados, para evitar problemas como incoerência entre os arquivos da escrituração fiscal digital, as informações ali contidas, e as informações que constam na escrituração contábil digital quando a organização, quando o estabelecimento está obrigado a ambos os módulos do SPED. Então é necessário bastante atenção a esse quesito pela possibilidade que os órgãos fiscalizadores terão para fazer cruzamento de informações entre a escrituração fiscal digital e a escrituração contábil digital. Os arquivos são apresentados na escrituração fiscal digital com registros que obedecem a uma ordem hierárquica, chamada ordem hierárquica pai e filho, onde você tem registros pai, aos quais são vinculados os registros filhos. Logo mais adiante nós veremos com mais detalhe essa questão da organização hierárquica. Basta dizer, por enquanto, que esses arquivos apresentam seus registros, cada um dos registros apresenta o nível hierárquico ao qual ele pertence. Então, o próprio registro conterá em si um campo, naquele campo está determinado qual é o nível hierárquico esse registro pertence. Os registros, eles são sempre iniciados na primeira coluna de cada linha do arquivo da escrituração fiscal digital. Equivale a dizer que cada registro compõe uma linha dentro da nossa escrituração fiscal digital, sempre iniciado na ordem sequencial dada pelo layout. Os campos, então, são apresentados dentro desse registro de acordo com a ordem em que esses campos são inseridos dentro do layout da escrituração fiscal digital, dentro do manual de orientação do usuário da escrituração fiscal digital, e iniciados sempre na primeira coluna. Na primeira coluna do arquivo, e tem tamanho variável, os registros têm tamanhos variáveis determinados pelo tamanho e pela quantidade de campos que contém cada um dos registros de acordo com o layout da escrituração fiscal digital. Então, como dissemos, a linha do registro deve conter os campos na exata ordem que se encontram dentro do layout da escrituração fiscal digital. E tem outra característica bastante importante que pode vir a ser informado dentro da escrituração fiscal digital, no bloco de apuração, a data e o número de autenticação do documento que serve de recolhimento, que serviu o documento de recolhimento dos tributos relacionados dentro daquela escrituração fiscal digital, daquele período. Ou seja, é facultativo. Você pode, se quiser, indicar data
do pagamento e número da guia de recolhimento daquele período, relativo a ICMS ou IPI naquele período. A questão do perfil dentro da escrituração fiscal digital. A escrituração fiscal digital, ela é determinada para ser entregue por determinados perfis de contribuinte. Então a Receita Federal, em conjunto com a Receita Estadual, vai determinar qual é o perfil em que o contribuinte, usuário de escrituração fiscal digital, ele se encontra. Então, no momento que ele é indicado como obrigado à escrituração fiscal digital, ou no momento que sai o ato do Estado que determina, não é, através da adesão facultativa, que logo depois nós veremos, logo adiante nós veremos a possibilidade de adesão voluntária à escrituração fiscal digital. Ao aderir à escrituração fiscal digital, é publicado também um ato normativo do Estado determinando, a exemplo do que acontece com aqueles que entram na obrigatoriedade indicada pelo próprio Estado, ali, nesse ato, já se determina qual perfil ou qual pertence esse contribuinte, seja ele contribuinte o usuário de escrituração fiscal digital por obrigatoriedade ou por opção. Basicamente, nós temos dois perfis que são utilizados, o perfil A e o perfil B. O perfil C, apesar de ter previsão na legislação, ele ainda não é utilizado pelos estados. Não é utilizado na escrituração fiscal digital ICMS-IPI. Qual é a diferença fundamental entre perfil A e perfil B? No perfil A, a apresentação dos registros ela é mais analítica. Ela é apresentada de forma analítica. O detalhamento dos registros chega para todos os registros, o detalhamento é determinado de forma analítica, ou seja, detalhamento por produto, por item e por tributo relacionado ao item. Os usuários da escrituração fiscal digital enquadrados pelo Estado e pela Receita Federal no perfil B, eles têm determinados registros exigidos de forma mais sintética, principalmente, notadamente, aqueles registros que dizem respeito à documentação fiscal de venda a consumidor. Ou seja, são feitos os registros de vendas a consumidor final, né, documentos fiscais de ECF e nota fiscal de venda a consumidor final, são feitos na escrituração fiscal digital do usuário do perfil B de forma resumida, enquanto que os documentos fiscais de venda a consumidor, nota fiscal de venda a consumidor, ela vai por resumo mensal, os registros do ECF são feitos por resumos diários. Isso é válido para o contribuinte do perfil B. O contribuinte do perfil A é aquele contribuinte cujo perfil determina que as operações realizadas nas vendas a consumidor final, através de cupom fiscal e através de nota fiscal de venda a consumidor, tenha seu registro determinado documento a documento, item por item. Há possibilidade também de que o Estado e a Receita Federal venham, em algum momento, a determinar a alteração do perfil desse contribuinte. Então, o contribuinte que estava inicialmente dentro do perfil A pode passar, a critério do Estado, a critério da Receita Federal, a entregar os arquivos dentro do padrão de arquivos perfil B e vice-versa. Então, vamos falar um pouquinho mais do formato e da hierarquia dos nossos arquivos de escrituração fiscal digital. Nós já sabemos que esses arquivos de escrituração fiscal digital são apresentados no formato TXT, dentro dos quais os registros são agrupados em blocos de informações comuns. Então temos, por exemplo, o bloco dos registros de abertura, é o primeiro bloco da nossa escrituração fiscal digital. Ali estão contidas as informações referentes à abertura do arquivo, a os dados do próprio informante, do próprio estabelecimento informante, os dados do contabilista, entre outros. Cada um desses dados são colocados dentro do bloco de registros de forma a obedecer o layout dado pelo manual do usuário da escrituração fiscal digital.
Esses registros, eles vão sendo desdobrados de acordo com o detalhamento da informação. Então nós temos registros que contêm informações, digamos assim, mais geral sobre a escrituração fiscal digital, que vão depois, pela necessidade de detalhamento da informação, vão se desdobrando em outros arquivos que ficam vinculados ao arquivo original. Então os arquivos, são desdobrados em registros que obedecem à estrutura pai e filho, onde o registro que contém a informação mais geral se coloca como pai dos registros que têm informações mais detalhadas. Quer ver um exemplo? O exemplo é o registro C100. O registro C100 é o registro de documento fiscal. Ele vai ter filiado esse registro, que é chamado registro C100, é o registro que está filiado ao registro de abertura do bloco de informações de documentos fiscais. Então ele já é por si só, o registro do documento fiscal já é o C100, ele por si só, ele já é um registro filho, ele é filho do C001, que é o registro de abertura do bloco C. Bloco C é o bloco de documentos fiscais sujeitos ao ICMS e ao IPI. E esse registro C100, filho do registro C001 de abertura do bloco, esse registro C100 vai conter um registro filho, por exemplo, C170, para cada um dos itens de mercadoria. Então o registro C170, o registro de item de mercadoria, ele estará filiado ao registro C100 do documento fiscal a que se refere aquele item de mercadoria. É dessa forma que se dá a relação pai-filho dos registros, né? A hierarquia pai-filho dos registros da escrituração fiscal digital. Os registros filho, eles seguem exatamente a ordem dos pais aos quais eles estão vinculados. Então, por exemplo, eu vou abrir um registro de documento fiscal, C100, logo a seguir a esse C100 vão estar registrados todos os registros C170 relativos aos itens de mercadoria que pertencem àquele registro da nota fiscal, aquele registro de documento fiscal C100. Só depois de registrados todos os C170 referente a todos os itens de mercadoria constantes naquele registro C100 daquela nota fiscal, é que eu vou abrir um novo registro C100 que vai conter, por sua vez, seus registros C170 de item e mercadorias aos quais se filiam. Isso não significa que eu vou ter que fazer o registro item por item, abrindo dentro da estrutura, dentro do layout da escrituração fiscal digital, eu vou ter que abrir item por item. Basta que eu informe de entrada na minha escrituração fiscal digital dos itens de mercadorias que compõem cada um dos documentos fiscais que estão sendo lançados. Ao gerar a escrituração fiscal digital, o meu programa de emissor de escrituração fiscal, né, já está preparado para colocar os arquivos desses itens de mercadoria vinculados, então, na ordem hierárquica, aos documentos fiscais ao qual eles pertencem. Então basta que eu lance corretamente os meus documentos fiscais de entrada, de saída, etc., no meu programa emissor de documentação fiscal, emissor de registros fiscais, não é? Pode ser um programa ERP, ou pode ser um programa, um módulo de programa ERP, ou um módulo de programa isolado, né, com o fim específico de fazer a escrita fiscal, desde que ele esteja preparado, ele esteja parametrizado para gerar os arquivos da escrituração fiscal digital contendo os registros na ordem que são dados pelo manual, né, pelo layout dado pelo manual de utilização da escrituração fiscal digital pelo contribuinte, o manual do contribuinte, e obedecendo a essa hierarquia de vinculação dos registros pais aos registros filho e vice-versa. O tamanho máximo de um campo de registro
de um campo dentro dos registros, ele é dado dentro da escrituração fiscal digital e contém no máximo 255 caracteres. Aqueles campos em que o layout da escrituração fiscal digital não indicam um limite máximo para o número de caracteres do campo contido no registro, assume então esse tamanho máximo de 255 caracteres. Isso não significa que determinado dado que eu tenha que incluir no registro, por exemplo, os dados relativos às informações complementares de determinado documento fiscal, eles tenham que ser abreviados no caso de superarem 255 caracteres. O que vai acontecer é que eu tenho lá uma situação em que determinado registro de informações complementares de determinado filiado ao registro pai da escrituração fiscal digital, aliás, registro pai do documento fiscal, esse registro de informações complementares, se ele contém uma informação que supera 255 caracteres, é aberto logo após dele um novo registro de informações complementares que vai contemplar os caracteres que superaram o número de 255. Código contábil. A escrituração fiscal digital utiliza como código contábil o código dado pelo plano de contas da empresa, o plano de contas utilizado da empresa. Ao contrário do que se tem afirmado em muitos encontros, em muitos eventos que discutem a escrituração fiscal digital, não é obrigatória a utilização do código contábil constante no plano de contas referencial da escrituração contábil digital. Ou seja, os códigos contábeis da escrituração fiscal digital não têm que ser necessariamente os códigos contábeis, os códigos das contas contábeis utilizadas na escrituração contábil digital através do plano de contas referencial. A exceção da questão da utilização das contas contábeis fica por conta dos códigos de contas contábeis, fica por conta das contas relativas a estoques, receitas, despesas e bens do ativo mobilizado. Quando exigido o código contábil em determinado registro relativo a estoques, receitas, despesas e ativos, pode ser utilizado o código contábil da conta sintética. Não é necessária a utilização da conta analítica, do código de conta analítica. Para os demais casos, sempre que o registro exigir um determinado campo que contenha o código contábil do evento, terá que ser informado o código contábil da conta analítica. A escrituração fiscal digital contém, já no bloco de abertura, no bloco 0, a relação de cadastros vinculados a essa escrituração fiscal digital. Então nós encontramos os cadastros de fornecedores, clientes e produtos, além de transportadores, entre outros cadastros, somente aqueles que estão efetivamente ocorrendo dentro daquele determinado período informado. Então, por exemplo, eu tenho no meu sistema de informações, eu tenho de escrituração, etc., que pode ou não ser integrado com os demais sistemas de informação da empresa, eu tenho cadastrado, digamos, 5.000 clientes. Isso não significa que em determinado período, em determinado mês que eu esteja informando, eu tenha que fazer constar o cadastro completo desses 5.000 clientes na nossa escrituração fiscal digital, lá no bloco 0 do bloco de abertura. Eu vou indicar no bloco de abertura apenas os clientes, a relação dos clientes que efetivamente tiveram operações, fizeram compras, nesse caso, no caso do cliente, as compras realizadas dentro daquele período. Então, se em determinado período eu realizei vendas, dentro do meu cadastro de 5.000 clientes, eu realizei vendas para 2.500 clientes, apenas aqueles 2.500 clientes que têm operações
com o estabelecimento durante aquele período serão informados no bloco de abertura nos registros que dizem respeito ao cadastro de clientes. A mesma coisa acontece com fornecedores, transportadores e registros de itens de mercadoria, cadastro de mercadorias. Os registros uma curiosidade, não é? E uma curiosidade até técnica, é que os registros de clientes, fornecedores e registros de transportadores são chamados no ambiente da escrituração fiscal digital como cadastro de participantes. Então, clientes, fornecedores e transportadores recebem no âmbito da escrituração fiscal digital o nome genérico de participantes, cadastros de participantes. Então, quando eu me refiro a cadastro de participantes, estou me referindo a cadastros de clientes, fornecedores e transportadores. Cada um desses cadastros de participantes possui um registro diferenciado, um grupo de registros com um código diferenciado dos demais. O campo NCM da escrituração fiscal digital, ele é obrigatório para todos os contribuintes obrigados à escrituração fiscal digital. Então não importa se eu sou fabricante, importador, atacadista ou varejista, terei que informar na escrituração fiscal digital, isso nem sempre é verdadeiro na nota fiscal eletrônica, é bom que se diga, terei que informar o campo NCM dos itens de mercadoria. O que é o NCM? NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. É o código de produto, é o código padrão utilizado no Mercosul, inclusive pelo Brasil, que determina o código de produto, baseado no Sistema Harmonizado, SH. Então é por isso que é chamado, muitas vezes a gente vê na legislação, NCM-SH. NCM-SH significa nomenclatura comum do Mercosul, Sistema Harmonizado. É obrigatório na escrituração fiscal digital para todos os contribuintes. A exceção da colocação do campo NCM, que é aquele campo de 8 dígitos, é a dispensa para material de uso e consumo, ativo mobilizado, serviços, insumos e outras operações. Esses eventos na escrituração fiscal digital estão dispensados da utilização da NCM dentro da escrituração fiscal digital. Isso também, novamente, essas dispensas de uso de NCM não são verdadeiras para a nota fiscal eletrônica. Então, observem que o critério de utilização do código de produtos, do código NCM, é distinto entre a nota fiscal eletrônica e a escrituração fiscal digital. Os arquivos, eles possuem os registros organizados de acordo com a combinação entre o Código de Situação Tributária, o CFOP e as alíquotas das mercadorias. Então, essas três informações são as informações que amarram a sequência dos dados dentro da nota fiscal, dentro da escrituração fiscal digital. Isso significa que todos os registros da escrituração fiscal digital vão obedecer, todos os itens registrados na escrituração fiscal digital obedecem essa composição, né? Digamos assim, a composição tríplice de dados entre CST, CFOP e alíquota dos impostos, alíquotas dos tributos envolvidos. Não é? Sempre que não for possível fazer essa combinação, fazer essa concatenação entre CST, alíquota e CFOP, quando, por exemplo, trata-se de uma operação que não possui código de operação ou não possui alíquota, é possível, há registros que vão conter informações, não é? Onde você tem um código de situação tributária específico de um registro que não contém nem CFOP e nem alíquota. Então, essa amarração se dá de forma implícita e a ordenação vai se dar, então, pelo Código de Situação Tributária. O registro fica amarrado, então, pelo seu Código de Situação Tributária.
O que muito se comenta quanto à escrituração fiscal digital, e esse é um dado importantíssimo que a gente relembre, é a questão da coluna Outras. Na escrituração fiscal digital, você tem as tradicionais colunas dos livros fiscais, que antes eram distribuídas entre colunas de operações tributadas, operações isentas e não tributadas e outras operações, outras formas de tributação. Era esse o formato da distribuição em colunas dos livros fiscais, não é? Dos livros impressos, dos livros manuais. Ocorre que com a escrituração fiscal digital, essa separação entre tributadas, não tributadas e outras, ou seja, todas as outras formas de operação que não se enquadram no quesito isentas ou não tributadas, ou no quesito de tributadas, entrariam em outras. Na escrituração fiscal digital, como você tem o Código de Situação Tributária determinando cada situação tributária que não seja tributada, que não seja isenta, que não seja imune de ICMS, todas as outras, as chamadas outras operações, suspensões, diferimentos, substituição tributária, são determinadas pelo Código de Situação Tributária de cada registro. Então não há necessidade nenhuma de você fazer uma coluna outras, ou um registro contendo outras operações, porque outras operações seria somar operações que agrupar em outras operações que estão distintas pelo Código de Situação Tributária. O próprio Código de Situação Tributária indica qual é a situação perante a tributação para aquela determinada operação e para aquele determinado item. Não há necessidade de englobá-las numa coluna outras. Isso se faz nos livros de entrada, nos livros de saída, para, obviamente, economia de espaço. Ao invés de você ter colunas para diferimentos, suspensões, colunas para substituição tributárias, em vez de você ter colunas separadas nos livros impressos para cada um desses itens, você agrupa todos esses itens, todas essas operações, na coluna Outras. Aqui, como eu tenho na escrituração fiscal digital, eu tenho todas as operações discriminadas de acordo com o CST, Código de Situação de Tributação, não há necessidade de englobá-las novamente, né, resumi-las como outras. Então, não existe campo, não existe coluna, não existe registro para resumir as operações como outras. O Código de Situação Tributária informado na nossa escrituração fiscal digital, ele é dado do ponto de vista do informante, ou seja, o que importa na hora de eu gerar o arquivo da escrituração fiscal digital é qual é a situação tributária da mercadoria do meu ponto de vista, do ponto de vista do informante, do estabelecimento que está prestando a escrituração fiscal digital que está sendo apresentada. Ou seja, eu vou informar o Código de Situação Tributária de acordo com minhas entradas e o Código de Situação Tributária de acordo com minhas saídas. Não vou informar as minhas entradas com o CST da saída necessariamente do meu fornecedor. Vou informar o Código de Situação Tributária das minhas entradas de acordo com a situação de tributação que se oferece para mim na entrada da mercadoria. A exceção a essa regra diz respeito às aquisições de material de uso e consumo. Nesse caso, o Código de Situação Tributária, que tem que constar na nota fiscal de aquisição, é necessariamente o que vai... O Código de Situação Tributária que consta na nota de aquisição, melhor dizendo, é o Código de Situação Tributária que eu farei constar no registro de entradas da minha escrituração fiscal digital. Então, a única exceção para a regra do ponto de vista do CST, do ponto de vista do contribuinte informante, são os materiais de uso e consumo, que tem que ser informado exatamente o Código de Situação Tributária que consta no documento fiscal. Unidade de medida. Existe também lá no bloco de abertura da escrituração fiscal digital um cadastro para as unidades de medida utilizadas
nos registros, não é, de itens de mercadoria, de estoques, etc. Não é? Dentro desses registros, nós temos, por exemplo, quais são as unidades de medida que nós vamos usar para cada produto, como, por exemplo, quilo, metro, metro quadrado, metro cúbico, unidade, lata, caixa. Mas de onde vem o padrão para eu estabelecer qual produto vai utilizar qual a unidade de medida? Qual é a unidade de medida que será atribuída àquele determinado produto da minha escrituração fiscal digital? Não há um padrão estabelecido na legislação. Não há legislação que me diga como é que vai ser dado esse padrão. O que eu tenho que respeitar é exatamente o uso habitual das operações de comércio. É o chamado, a chamada formação de unidades de medida de forma consuetudinária, ou seja, dados pelos costumes de determinada região e determinado grupo social, ou determinado grupo social. Não é? Então, o próprio informante vai criar as suas unidades de medidas, vai atribuir unidades de medidas para os itens de mercadorias de acordo com o costume da sua região, de acordo com o costume da região comercial em que ele atua, digamos assim. Alguns registros de operações dentro da escrituração fiscal digital merecem um pouquinho da nossa atenção especial. Vamos exemplificar alguns deles, como, por exemplo, o retorno de industrialização. No retorno de industrialização, aquela operação de industrialização em que eu enviei determinado insumo para que esse insumo seja realizado sobre ele uma industrialização sob minha encomenda no estabelecimento de terceiros, no retorno do produto final, eu tenho que observar as seguintes características para o registro da entrada desse produto. Eu tenho que informar os materiais aplicados e os serviços conforme eles estão discriminados na nota fiscal. Em se tratando de retorno de beneficiamento, eu vou ter que abrir um registro C170 para cada item de produto enviado, de material aplicado e inclusive de serviço prestado, no caso de retorno de beneficiamento. No retorno de industrialização, que é o termo genérico para esse tipo de operação, nós temos a seguinte situação. A mão de obra, que é por muitas vezes confundida com prestação de serviço, a mão de obra envolvida também vai gerar um registro de item dentro da minha entrada, do meu registro de entrada da escrituração fiscal digital relativo ao retorno do produto acabado após a execução da industrialização ou do beneficiamento. Além disso, eu tenho que informar os registros C110, que são os registros de informações complementares, discriminando ali o que há de base legal, o que há também a respeito da descrição da operação de retorno de industrialização. Bem como eu ainda tenho que gerar no registro C113 a informação a respeito da nota fiscal que está referenciada nesse processo de retorno de industrialização. O que, na verdade, eu vou gerar, então, para esse registro C113 é um registro relativo à nota fiscal de remessa para a industrialização, porque vinculada a essa operação de retorno está a nota fiscal de remessa que eu realizei para a empresa a qual foi contratada para realizar a industrialização ou o beneficiamento sobre a minha mercadoria. Notem vocês que, para cada da maioria dos registros constantes na escrituração fiscal digital, é bom que se entenda a maioria, tem um campo específico, tem um registro específico dentro da nota fiscal eletrônica. Então a própria nota fiscal eletrônica já possui registro de documento fiscal referenciado. Então, meu fornecedor, ao realizar a industrialização por encomenda, ao realizar o retorno da industrialização por encomenda ou do beneficiamento, esse meu fornecedor que eu contratei nessa operação, ele já vai informar na sua nota fiscal eletrônica
que me retorna o produto acabado, ele vai informar no campo da nota fiscal eletrônica chamado de nota fiscal referenciada, ali ele já vai informar a nota de remessa. Então basta que eu importe essa nota fiscal eletrônica na hora de elaborar a escrituração fiscal digital, na hora do lançamento da escrituração fiscal digital. Ao importar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica, ele já vai gerar para mim o registro C113 contando qual é a nota fiscal referenciada, que já foi informada lá na nota fiscal do meu fornecedor. O que acontece quando uma determinada nota fiscal não possui base de cálculo? É possível uma nota fiscal sem base de cálculo e sem indicação da sua base de cálculo? Ou seja, uma nota fiscal que possui tributação de ICMS, porém essa tributação de ICMS se dá sem a informação da nota fiscal. Da nota fiscal relativa à base de cálculo do ICMS. É possível essa situação? Em princípio, parece que é uma nota emitida incorretamente. Mas há situações em que eu informo a alíquota, em que eu informo o valor do ICMS, sem informar o valor da base de cálculo do ICMS. Situação mais aparente, que ilustra bastante esse meu exemplo, é a situação das notas fiscais complementares, onde eu tenho que fazer a complementação do valor do imposto sem que eu tenha que preencher o campo da base de cálculo, exatamente porque a base de cálculo na nota original, na nota que está sendo complementada, já foi informado corretamente. O que eu faço então para que eu não tenha erro na hora da validação da escrituração fiscal digital? Porque se o meu sistema permitir que eu lance essa nota fiscal sem informação da base de cálculo, ele deve permitir, obviamente, somente com a informação do valor do imposto ou somente com a informação da alíquota do imposto cabível, sem informação da base de cálculo, o que vai ocorrer lá na frente quando eu fizer a validação? Ele vai dar erro, dizendo que a nota, o registro contém informações de tributação sem informação de base de cálculo. Para isso, para que eu possa fazer com que esse registro passe sem dar erro na sua validação, sem que ele dê esse aviso de erro na validação, lá no programa validador, eu tenho que informar como código de situação de documento fiscal a situação 08, que corresponde a documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica, dentro do registro C100. Então, dentro do registro C100, eu tenho, de acordo com o layout da escrituração fiscal digital, eu tenho informação sobre o código de situação do documento fiscal. Para situações em que eu apresento documentação fiscal onde consta valor e ou alíquota de imposto, sem que conste base de cálculo do imposto, como é o caso da nota fiscal complementar de imposto, então eu informo o código de situação 08, que determina ser um documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica. Que norma específica seria essa? A norma do meu estado que me permite emitir uma nota fiscal complementar. Quando assim permite, o estado determina que só sejam preenchidos os campos que possuem valor a ser registrados. Outra operação que exige uma atenção especial no âmbito da escrituração fiscal digital é a operação que envolve documentos fiscais em que constem a contratação de transportador autônomo ou transportador inscrito em unidade da federação diferente da unidade da federação, do estado ou do Distrito Federal, onde se encontra, onde tem início a circulação da mercadoria. Na maioria dos casos, na maioria dos estados, esse ICMS, o ICMS devido na prestação de serviço de transporte prestado por autônomo ou por transportador inscrito em outra unidade da federação, será exigido do remetente ou vendedor da mercadoria ou será exigido do próprio transportador, através do recolhimento em guia de recolhimentos antecipados. Nesse caso, a guia de recolhimentos que antecipou o imposto relativo ao serviço de transporte prestado por transportador autônomo ou
inscrito em outra unidade da federação, exigirá a informação no registro C112, que é a informação de guia de recolhimentos referenciada. Novamente, é o tipo de informação que também pode constar na nota fiscal eletrônica em campo específico. E desta forma, ao importar a nota fiscal eletrônica, o informante da escrituração fiscal digital terá esse campo gerado através desta importação. Agora, há casos em que essa informação sobre a guia referenciada, a guia de recolhimentos de pagamentos antecipados referenciada nessa operação, não está informada no campo específico da nota fiscal eletrônica. Dessa forma, terei que dar entrada dessa informação para a geração do registro C112. A questão do crédito, quando é permitido o crédito de ICMS sobre o frete constante na guia de recolhimentos informada na nota fiscal deste tipo de operação, é que esse crédito tem que ser lançado através do registro C197. Mas, opcionalmente, o registro C197 é um registro filho do registro do documento fiscal a que se refere essa guia de recolhimentos, do documento fiscal das mercadorias cujo serviço de transporte ocasionou o recolhimento antecipado desse ICMS que está referenciado nessa nota fiscal. Mas este crédito, quando permitido pela legislação, quando o informante pode tomar o crédito referente a esse serviço de transporte, ele pode opcionalmente ser informado lá no registro E111, que fica no bloco E, que é o bloco de apuração do ICMS e do IPI. E por falar em IPI, nós temos a situação do crédito presumido, digamos assim, de IPI, que é feito nas compras realizadas junto a fornecedores atacadistas. Então o contribuinte do IPI, né, o contribuinte industrial, que adquire mercadorias de fornecedor atacadista, ele tem o direito, conforme o regulamento do IPI, de se apropriar de 50% do crédito do IPI que seria constante no documento fiscal se o documento fiscal fosse emitido por um fornecedor também contribuinte do IPI. Então, digamos, 10% de IPI sobre aquela mercadoria. Se eu adquirir a mercadoria de um estabelecimento atacadista e é para mim um insumo que me dá direito a crédito, e esse crédito não está na nota fiscal, a legislação do IPI diz que eu posso tomar 50% desse crédito, ou seja, poderia tomar 5% de crédito de IPI. Esse crédito é lançado não no registro dentro do registro C100, não é lançado no registro do próprio documento fiscal da aquisição dessas mercadorias. O registro desse crédito tem que ser feito lá no registro E530, dentro do bloco de apuração de ICMS e IPI, para que eu possa tomar esse crédito de 50% relativo ao IPI, desde que eu seja contribuinte do IPI e tenha efetivamente direito ao crédito ao comprar mercadoria que se constitua como insumo, material de embalagem, material secundário para a fabricação dos meus produtos, conforme determina a legislação do IPI. O crédito do ICMS dos fornecedores relativos, optantes ao Simples Nacional, optantes pelo Simples Nacional, tem que ser lançado dentro da nota fiscal, a qual não terá destaque de ICMS no campo relativo ao ICMS, e vai dentro do registro C197, que é um registro de ajuste filiado ao registro C100. Ou seja, aquele crédito que a empresa do Simples Nacional, fornecendo mercadoria para a empresa não optante pelo Simples Nacional, que vai ter que vai proporcionar aquele percentual de acordo com a contribuição do fornecedor dentro do Simples Nacional, na mesma proporção do percentual de contribuição do ICMS, esse crédito que é gerado da empresa do Simples Nacional para a empresa não optante pelo Simples vai ser apropriado através do registro C197, que é o registro de ajuste
dentro do registro C100, filiado ao registro C100 do documento fiscal que proporcionou este crédito. Muitas vezes ocorrem períodos para o estabelecimento em que ele não apresenta movimento, entradas, saídas ou sequer apuração. Para esses períodos, nós temos que necessariamente entregar a escrituração fiscal digital da mesma forma, ou seja, a falta de movimento não é motivo para a dispensa da entrega da escrituração fiscal digital. Assim, quando o estabelecimento pelo qual sou responsável, ele não apresenta movimento em determinado período, entregamos todos os registros que estão identificados como obrigatórios, informados nos registros dentro da sua escrituração fiscal digital, dentro da minha escrituração fiscal digital. Porém, esses registros serão entregues em branco, sem preenchimento. Ou seja, arquivos sem movimento apresentam registros com o preenchimento com a apresentação de todos os registros obrigatórios. Esses registros conterão todos os campos sem movimento. Na escrituração fiscal digital, um campo sem movimento equivale a duas pipes, uma seguida da outra, demarcando o início e o fim do campo, sem nenhum conteúdo dentro. Então, os registros marcados como obrigatórios para a escrituração fiscal digital apresentarão, no arquivo sem movimento, apresentarão campos vazios, com exceção dos registros E100, que diz respeito ao período de apuração do ICMS, e o E110, que é o registro de apuração do ICMS. Esses registros aparecerão na escrituração fiscal digital sem movimento com os campos zerados, ou seja, 0,00 é o conteúdo do campo para esses registros, dos campos desses registros, quando apresentados sem movimento. Os demais registros obrigatórios apresentarão campos vazios, uma pipe seguida de outra pipe, delimitando um campo sem preenchimento. E, obviamente, lá no registro de abertura, esse registro estará demarcado como situação sem movimento. Quem pode assinar a escrituração fiscal digital ICMS IPI? A FD ICMS IPI pode ser assinada pela própria empresa através do seu CNPJ, pode ser assinada pelo representante legal da empresa através do ECPF e também pode ser assinada por um procurador através de procuração digital conferida através da Receita Federal, exigida pela empresa e seu responsável, constituída essa procuração através do site da Receita Federal do Brasil. Quando é feita a procuração, por exemplo, para a entrega das demais declarações ou a entrega de declarações e relatórios relativos às obrigações dentro da Receita Federal, poderá ser indicado dentro dessa procuração eletrônica a funcionalidade de entrega de escrituração fiscal digital através de procuração. Numa mesma procuração em que você determina poderes para que o procurador faça a entrega das demais obrigações junto à Receita Federal, você já pode determinar que aquele procurador também está apto a fazer por procuração digital, através desta procuração digital, a entrega da escrituração fiscal digital, com sua assinatura, na qualidade de procurador eletrônico. Como funciona a adesão voluntária à escrituração fiscal digital? Sabemos que há obrigatoriedade da escrituração fiscal digital para uma série de contribuintes dentro de cada estado. Isso não significa que aquele contribuinte que não está obrigado à escrituração fiscal digital não pode utilizá-la. Pode sim utilizar a escrituração fiscal digital de forma voluntária, aquele contribuinte que não estiver ainda obrigado à escrituração fiscal digital. Essa adesão voluntária tem as seguintes características. Ela tem caráter irretratável, ou seja, uma vez que determinado contribuinte opta pela
entrega facultativa, então, da escrituração fiscal digital, ele não pode se retratar dessa opção, ele não pode voltar atrás para a situação de livros impressos ou livros manuais. Uma vez optante pela escrituração fiscal digital, ele terá que continuar pela escrituração fiscal digital, porque, ao optar, ele passa a ser obrigado à escrituração fiscal digital. Outra característica da adesão voluntária é que ela vai abranger todos os estabelecimentos da empresa registrados dentro do determinado estado. Então, ao fazer a opção da escrituração fiscal digital, ela é feita estado por estado, junto à sua Secretaria da Fazenda, e toda vez que eu me dirigir eletronicamente ou presencialmente, de acordo com o estado, à sua Secretaria de Fazenda para fazer a opção à escrituração fiscal digital, estarei incluindo nessa opção e, portanto, tornarei como obrigatória a escrituração fiscal digital para todos os estabelecimentos desta empresa dentro daquele determinado estado. O que não significa que, ao fazer a opção pela escrituração fiscal digital em determinado estado, terei que fazer também a escrituração fiscal digital em outros estados em que eu possuo estabelecimento. E, ao mesmo tempo, é claro, a obrigatoriedade, a opção da escrituração fiscal digital para os estabelecimentos daquele estado onde eu realizei a opção, não obriga os estabelecimentos daquele outro estado em que eu possuo estabelecimento, a não ser que eu também faça a opção na Secretaria de Fazenda daquele outro estado. Quanto ao Sintegra, o famoso arquivo Sintegra, o contribuinte obrigado ou optante à escrituração fiscal digital, ele ainda não está dispensado da entrega do Sintegra. Então, por enquanto, em determinados estados, até dezembro de 2011, em outros estados até dezembro de 2013, permanecerá a obrigatoriedade da entrega do Sintegra, ao mesmo tempo em que há a obrigatoriedade da entrega da escrituração fiscal digital. O que determina o protocolo ICMS 3 de 2011 a respeito da dispensa da entrega do Sintegra pelos contribuintes das unidades da federação. Diz o seguinte: os contribuintes de Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe estarão dispensados pelos seus estados da obrigatoriedade da entrega do arquivo magnético do Sintegra a partir dos fatos geradores ocorridos desde janeiro de 2014. Os demais estados terão que dispensar a entrega do Sintegra a partir de fatos geradores de janeiro de 2012. Então está um pouquinho mais perto. Então o Sintegra, apesar de ainda não estar dispensado, para alguns estados essa realidade do fim da entrega do Sintegra vai se contar a partir de janeiro de 2012. Agora, para a maioria dos estados, essa dispensa se dá a partir de janeiro de 2014. Se bem que esses estados que estão obrigados a dispensar o Sintegra a partir de janeiro de 2014 podem, a seu critério, antecipar essa dispensa. Então, espero que seja de proveito de vocês essa nossa apresentação sobre escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, e até a próxima e sucesso em todas as suas atividades.